Olá pessoal, começando aqui a parte 2 do nosso vídeo. Na parte 1 eu quis apenas mostrar as minhas operações. Nessa parte 2 eu vou comentar um pouco sobre o que eu acho, porque dezenas de pessoas acabam acreditando e se vendo dentro desse 50-50 proposto aí pelo Ronald. Vamos lá. Uma das primeiras coisas que ele comentou, logo após o rapaz ter marcado ele na publicação, foi que ele acredita na matemática, e eu sempre vejo ele falando sobre matemática em relação ao mercado financeiro e etc e tal. Eu já tinha uma opinião formada sobre a relação à matemática e mercado financeiro, e eu vou compartilhar com vocês aqui um exemplo bem rápido e de fácil compreensão. Partindo do pressuposto de que nada é absoluto, nem mesmo a matemática é absoluta em relação ao mercado financeiro, ok? Vamos lá, não estou falando que a matemática é falha ou nada disso. Mas quando há interferência humana emocional, a matemática não é tão eficaz assim, tá bom? Vou te dar um exemplo aqui em opções binárias. Quando você vai abrir uma ordem totalmente aleatória lá em opções binárias, você tem 33,33% de chance de dar vitória, 33, de dar empate, 33% de chance de dar loss, ok? Matematicamente falando, quando você vai abrir uma ordem totalmente aleatória, essas são as chances de vitória, empate e derrota, ok? Vamos lá. Obviamente, quando você faz algum tipo de análise nas suas operações, essas chances podem aumentar, ok? Se você assistiu a parte 1 desse vídeo, você pode ter percebido que dentre as 400 ordens que eu fiz lá, muito raríssimo deu empate. Agora vamos lá. Quando o Ronald comentou lá que ele era o propulsor, né, aí eu fui no perfil dele e uma das últimas publicações que eu vi foi ele mostrando as 100 últimas ordens dele, entre binárias e digitais. E eu percebi que de todas as entradas que ele fez, apenas uma foi empate. Matematicamente falando, essas são as chances. Porém, na prática é algo totalmente diferente do que isso aqui, tá bom? As chances de dar empate é muito drasticamente menor do que essa daqui, tá bom? Exatamente pela interferência emocional humana. O mercado ele se movimenta através das pessoas. As pessoas ficam especulando essa movimentação do mercado, beleza? Para ela dar empate, a sua ordem tem que iniciar e terminar na mesma cotação. Porém, as chances de iniciar e terminar na mesma cotação com a interferência humana, através de grandes especulação, do sentimento humano, não só do sentimento do mercado, mas também do nosso poder de decisão também, tá bom? É muito complexo e acaba deixando a matemática não tão precisa como em outros elementos da natureza, beleza? Veja bem, faça o teste você mesmo. Vai lá em opções binárias, você abre uma ordem de compra agora e daqui 2 minutos você abre uma ordem de venda. Faz 100 ordens dessa daqui todos os dias e no final da semana, conte quantas vezes deu empate. Faça esse experimento você. A probabilidade é de 33%, mas quem a cada 100 operação empata 30? Isso daqui na prática não existe, ok? A matemática, quando se trata de mercado financeiro, a questão de sentimento do mercado acaba não sendo tão preciso assim. Isso aí acaba interferindo nos próprios HFTs, né? Nos robôs, que são todos baseados em cálculos matemáticos, em algoritmos. Quem aí já viu um robô lucrativo no longo prazo? Robô, para ser lucrativo, ele basicamente tem que ser controlado por humano. Ao longo prazo, dificilmente você vai achar um robô muito eficaz, assim, que você confie cegamente. Enfim, não vou entrar muito nessa questão. Quando eu ouvi a primeira vez sobre esse 50-50, foi um dos grupos do WhatsApp e também do Facebook, onde as pessoas estavam discutindo isso. Eu, de cara, assim, no mesmo momento, me remeteu a um estudo feito em 1948. O efeito Forer, basicamente, é um erro cognitivo do nosso cérebro que faz exaltar tudo aquilo que nos convém, tá bom? Tudo aquilo que nos convém e simplesmente descartar aquilo que não nos agrada, entendeu? Que não nos satisfaz. Foi um estudo realizado em cima do horóscopo, tá bom? Esse estudo foi realizado em 1948 pelo Bertrand, que foi o seguinte: ele
ele escreveu um texto, é um texto totalmente genérico, tá bom? E pediu aos seus alunos que avaliassem esse texto de 0 a 5. Sendo 0 um texto totalmente disperso e 5 esse texto sendo uma análise da personalidade da pessoa. Dessa turma, a média de nota foi de 4,26. Ou seja, diversas daquelas pessoas acreditaram que aquele texto ali foi uma análise personalizada, uma análise pessoal, sendo que na realidade aquilo ali apenas tem um monte de frase totalmente genérica e que se encaixa na grande maioria da população. Acontece que esse mesmo teste foi realizado centenas de vezes posteriormente. Dentro dessas centenas de vezes, a média das pessoas foi de 4,2 até mesmo 5. Ok? E inacreditavelmente teve turma, 100% das pessoas que leram esse texto, ela acreditou que aquilo ali foi feito especialmente para ela. Aquelas características foram desenvolvidas e criadas exclusivamente pensando naquela pessoa, ok? Até hoje, a média de precisão colhida nesse teste é de 84%, ou seja, 84% de todos os alunos acreditam que esse texto criado totalmente genérico foi feito para aquele cidadão específico. E agora que vem o mais impressionante. As pessoas acreditam fielmente que aquela análise foi algo personalizado para ela, foi algo criado e desenvolvido para ela, que o caráter dela foi escrito ali. A pessoa acredita veementemente na autoridade de quem está avaliando ela, tá? De quem criou esse texto aqui. Então a pessoa exalta muito o intelecto e na autoridade da pessoa que criou esse texto aqui, sendo que ela descreveu, né, a sua característica, o seu comportamento através de um texto, mas como eu falei aqui, totalmente genérico. E também é que as pessoas tendem a dar ênfase nos seus pontos positivos, tá bom? Algo que te conforta, as pessoas se sentem bem com isso. Aquele erro cognitivo do nosso cérebro faz a gente exaltar tudo aquilo que nos convém, aquilo que nos traz paz, né? Que basta pra gente viver. Enfim, pessoal, como eu falei pra vocês, a princípio ele falou que era mimimi de quem não tem coragem de mostrar as últimas 100 ordens. Isso aí me fez acreditar mais ainda que isso é apenas esse efeito Forer, por essa seguinte questão. Eu tinha mostrado ali o histórico do meu dia todo, tá bom? Ou seja, eu mostrei o histórico do meu dia todo. Ele pediu o histórico das 100 ordens, apesar que ele não me chamou no Skype, eu passei meu Skype lá nos comentários, depois no direct, conversei com ele, ele falou que no dia seguinte ia me chamar no Skype, e acontece que até hoje não, né? Então, mas eu acabei gravando ali na íntegra, eu acho que não tem espaço nenhum para questionamento sobre a veracidade do vídeo. E mostrei também as minhas 100 ordens, mostrei minhas ordens semanais. O fato que me faz reforçar a acreditar que isso tudo é apenas parte desse efeito Forer é o seguinte. Quando ele viu o diário, ele pediu as últimas 100 ordens, tá bom? Provavelmente, tá bom? Provavelmente se eu mostrasse minhas últimas 100 ordens, ele ia pedir minha ordem da semana. Apesar que eu mandei as ordens, eu gravei as ordens da semana, tá? Então aqui, ó, eu mostrei minha ordem do dia, ele pediu minhas últimas 100 ordens. Eu mostrei minha última 100 ordem, mas também mostrei minha ordem semanal. Em ambos casos aqui, não ia ficar satisfeito porque o efeito Forer é aquilo que nos satisfaz. Aquilo ali não valida a teoria dele, então ele não ia ficar satisfeito. Então ele ia atrás de alguma coisa que daria para ele essa satisfação dos 50-50. Então, meu dia, ele não ficou satisfeito. Aí passa para minhas últimas 100 ordens. Também não ficou satisfeito. Aí vai para minhas ordens semanal, não ficou satisfeito. Aí vai para as ordens mensais. Aí vamos supor que também bateu acima de 50-50 e não ficou satisfeito. Aí vai para o meu bimestre, vai para o meu trimestre, mas vamos supor que no trimestre aqui eu tenha ficado no 50-50. Vamos supor que nos primeiros 2 meses, meu mês foi ótimo, e no meu último mês de negociação do trimestre foi um desastre. E eu acabei caindo aqui no 50-50. Você acha que ele ia procurar o semestre ou o anual? Muito provavelmente não iria. Porque ele ia ficar satisfeito com o 50-50 aqui do trimestre. E ia falar, viu aí? No médio e longo prazo, todo mundo fica no 50-50.
O que acontece no efeito Forer e também acontece aqui, no caso da teoria 50-50, é que as pessoas ignoram tudo aquilo que não lhe convém para exaltar aquilo que ele acredita. Ele teve 1, 2, 3, 4, 5 amostras de que eu tive uma assertividade acima de 50% e apenas validou aquilo que ele acreditava. Porém, ele ignorou isso aqui e provavelmente não ia buscar o semanal e muito menos o anual. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. De 8 amostras recolhidas, ele ia ignorar 7 e exaltar somente essa daqui, porque essa daqui é o que traz paz, é o que permite ele viver acreditando na teoria 50-50, aquilo que deixa ele em paz com a assertividade que ele tem de 50%. Se ele é um mentor, um professor, e ele acerta 50%, o máximo que ele pode prometer de assertividade para os alunos dele é o quê? 50%. Então todos ao redor dele, obviamente, vai ter essa assertividade de 50%, tá bom? E lembrando, tá, pessoal, ele dita umas coisas que eu concordo muito. A assertividade não é o que faz você ganhar dinheiro, ok? O que faz você ganhar dinheiro é seu gerenciamento financeiro, beleza? Então dá sim para você ter uma assertividade de 50% e ser lucrativo. Acontece que é muito inconsequente da parte dele afirmar que todo mundo tem uma assertividade de 50%. Da onde ele recolheu esses dados? Se foi das pessoas, dos mentorados que ele tem, obviamente todo mundo vai ter a média dessa assertividade, porque, como diz aquele ditado, né, o fruto não cai muito longe do pé. Esse aqui é um dado revelado pela própria IQ, tá bom? 87% dos traders que depositam dinheiro na corretora perdem. 87% perdem. Esse aqui é um dado revelado pela IQ. Beleza? Cadê o balanço natural do universo nessa questão aqui? Não existe, né? 87% perdem, mas não é 50-50? Se milhões de pessoas perdem, então, obviamente, dentro dessas milhões, vai ter centenas de pessoas que acertam 50%, ok? Eu não estou falando que não acerte 50%, mas acontece que dezenas de pessoas vão acertar 50%, principalmente as pessoas que perdem dinheiro. E afirmar de que isso daqui é uma teoria, é um balanço natural do universo, é no mínimo tendencioso e cômodo. Tá bom? É um tipo de afirmação que irá confortar dezenas e dezenas de pessoas. E é um pouco até perigoso, porque tem inúmeras pessoas que acabam acreditando cegamente nessa teoria de 50-50. Inclusive, uma dessas pessoas foi confrontar um colega meu, e ao meu colega falar que ele tem uma assertividade muito acima proposta pelo Ronald, essa pessoa chegou a apostar $1.000 se ela mostrasse as últimas 100 ordens dele. Acontece que ele não mostrou não só a última 100 ordens, ele mostrou as últimas ordens de 4 contas na corretora. E todas elas acima de 50%. Ou seja, o cara perdeu por acreditar em uma teoria sem muito embasamento. Uma pesquisa feita até então sem credibilidade. Ao conversar com minha esposa, ela é pesquisadora da Universidade de Goiás, quando eu falei para ela sobre o vídeo e tal, sobre essa teoria, sobre essa pesquisa desenvolvida por ele, a primeira coisa que ela perguntou foi: pô, beleza, que interessante. O cara que foi lá, desenvolveu uma pesquisa em cima disso aí, mas cadê os dados dessa pesquisa? Aí ela falou: não, porque toda pesquisa de credibilidade, o pesquisador tem que, no mínimo, apresentar os dados que levou àquela conclusão, né? Acontece que eu saí procurando no Instagram, Facebook, no site deles, no Google também, para ver se eles tinham publicado essa pesquisa em algum site, alguma revista científica ou algo do tipo. Acontece que não achei. E aí, ela me explicou durante horas sobre a metodologia correta para se fazer uma pesquisa, desde o início até o final. Eu fiquei ali horas, até mesmo me recomendou a leitura de um livro, que eu vou deixar o nome dele aqui na descrição, caso você também queira dar uma lida. Acontece que uma pesquisa é algo extremamente complexo, tá bom? E o que eu fiz? Eu resolvi, como eu não conhecia uma metodologia correta para estar fazendo uma pesquisa, acredito que diversas pessoas também que estão aí me assistindo não conhecem. Inclusive a pessoa que acreditou nessa teoria e acabou perdendo dinheiro por causa dela, por debater com outra pessoa que tem certeza que acerta acima de 50%.
Mas vamos lá, eu simplifiquei aqui esse método descrito por ela e encaixei no que poderia vir a ser uma hipotética pesquisa realizada em cima dos traders de opções binárias, tá bom? Primeiro, que tipo de pesquisa foi realizada? Foi uma pesquisa de estudo de caso, onde ele pegou o caso de alguém que já tem muita experiência no mercado e analisou todo o histórico dele de trade e chegou nessa conclusão. Foi um estudo de caso autoral dele mesmo, ele se autoanalisou em toda essa trajetória de trading. Então, foi um estudo de caso, ou foi uma pesquisa de campo, onde ele abordou seus mentorados, seus alunos, seu círculo de convivência. Então, na conversa ali, ele analisando essas pessoas, que ele chegou nessa conclusão, ou foi uma pesquisa documentada, que ele ficou aí 1 ano analisando todos os resultados compartilhados pelos traders na internet, por exemplo. Então, que tipo de estudo foi realizado nessa pesquisa? O ponto 2, como foi feita essa pesquisa? Lembrando, como eu não achei nada publicado na internet, nada online, eu estou pressupondo que não foi feita essa pesquisa, tá bom? Eu estou apenas pressupondo em que ele pegou ali o resultado dele e dos alunos, do ciclo de convivência deles e chegou nessa conclusão. Vamos lá. Como foi feita essa pesquisa? Foi abordada apenas as pessoas que você conhece, do seu círculo de convivência, igual eu falei, os alunos, mentorados, os seus colegas que operam com você, ou coisas, pessoas assim desse gênero? Ou foi uma abordagem para um grupo grande de traders desconhecidos? Você chegou em algum fórum, algum grupo do Facebook e solicitou que as pessoas participassem dessa pesquisa e elas voluntariamente foram. Então, como foi feita essa pesquisa? Qual foi o método de abordagem? Outra coisa também, a amostra. As pessoas que participaram dessa pesquisa representam quantos % da comunidade trader no total? Vamos supor que a estimativa de trader hoje de opções binárias ou outro mercado, enfim, eu vou focar apenas em opções binárias. Vamos supor que a estimativa de pessoas hoje de opções binárias seja 10 milhões. Essa abordagem, essas pessoas que foram abordadas, as pessoas que participaram dessa pesquisa, representam quantos % desse total? Lembrando, tá, pessoal, quanto maior o valor, quanto maior é a porcentagem aqui, mais próximo da realidade essa pesquisa está, beleza? Essa pesquisa, ela, se diz ser nacional, tipo assim, traders de todo o Brasil tem essa assertividade de 50%, porque se for, ela tem que ter uma representatividade regional, ou seja, tem que ter uma amostra de traders de cada região do país. Eu não estou falando nem de estados, mas de região em si, tá bom? Região sul, norte, centro-oeste, nordeste. Então é bom que tenha essa representatividade regional. É uma pesquisa que se diz ser mundial, porque a opção binária não existe só no Brasil, existe no mundo todo. Enfim, se os traders brasileiros têm assertividade de 50% em cima baseado nessa teoria, os traders alemão também, argentinos também, americanos, russos, portugueses, europeus no geral. Então, quanto desses traders estrangeiros foram pesquisados? Esse aqui é um dado muito importante também. Vai ser considerado apenas uma corretora? Ou o trader pode participar com mais de uma conta em diversas corretoras diferentes? Como vai ser aceito? Qual vai ser o critério? Vai ser considerado apenas as contas Nike Option? Cada trader pode participar dessa pesquisa apenas com uma conta? Ou ele pode apresentar contas diferentes que ele teve na mesma corretora Nike Option? Como vai ser feita essa coleta de dados nessa questão? Eu vou colocar aqui como 2.1. Quem são essas pessoas? Aqui já entra alguns pontos de inclusão e exclusão dessa pesquisa, tá bom? Ou seja, se a pessoa estiver dentro disso aqui pré-estabelecido, ela vai fazer a pesquisa, ela vai fazer, os dados dela vão ser coletados e vai ser considerado nessa pesquisa. Mas se ela não se encaixar dentro dos pré-requisitos,
ela não poderá realizar essa pesquisa. Então, aqui eu separei apenas algumas perguntas que possa incrementar e também coisas que vão servir como desclassificação, tá bom? Eles têm quanto tempo de mercado? Vai ser considerado apenas os traders acima de 1 ano de mercado ou somente os traders acima de 2 anos de mercado? Tem que haver essa catalogação. Cada trader tem que responder esse questionamento. Quanto tempo ele tem de mercado? Ela se considera uma pessoa consistente? Ela ganha dinheiro ali periodicamente no mercado financeiro, consistentemente? Outra questão muito importante também, ela consegue custear seu padrão de vida apenas com as operações? Ela pode ser uma pessoa consistente, ela pode trabalhar no emprego formal e operar nas suas horas vagas e tirar seus R$500 por mês. Porém, seus R$500 por mês não é suficiente para custear o seu padrão de vida. Essas aqui são algumas perguntas interessantes e pode ser também implementados nos resultados e servir como exclusão e exclusão de participantes. Outro ponto interessante, que tipo de análise ela faz em suas operações? Ela usa análise técnica, gráfica, probabilidade, ela usa fundamentalista? Que tipo de análise essa pessoa faz? Qual é o par de moeda que ela tem maior afinidade? Qual ela não tem? Qual é o horário de negociação que ela gosta de estar operando? Qual horário do dia que ela gosta de estar operando? Ela gosta de operar de manhã, à tarde, à noite ou de madrugada? Quantas corretoras ela opera? Quantas contas de negociação ela tem? Essa série de perguntas e questionamento leva ao 3, que é o resultado. Ela chegará numa série de resultados diferentes. Por exemplo, a pesquisa mostrou que X pessoas têm uma assertividade média de 50%. A pesquisa mostrou que as pessoas que acertam mais do que 50% usam análise probabilística. Os traders que operam na parte da manhã têm uma assertividade maior do que os traders que operam em qualquer outra parte do dia. Os traders que são consistentes no mercado e conseguem custear o seu padrão de vida com as suas operações, eles operam de madrugada. Os traders acima de 2 anos de mercado tendem a operar à noite. Então, uma pesquisa assim seria de extrema valia para a comunidade trader. Então, por favor, mano, se você fez realmente essa pesquisa, compartilhe conosco. Ou então, faça uma pesquisa, realmente faça. Eu quero ressaltar aqui que o intuito do vídeo não é atacar ou denegrir a imagem do Ronald, mas incitar ele a fazer realmente uma pesquisa de credibilidade. Eu conheço o mercado de opções binárias há 6 anos, faz 5 anos que eu vivo apenas disso daqui. Então eu tenho uma dificuldade enorme em acreditar nessa história de 50%, porque eu tenho uma assertividade acima de 50%. Não só eu, mas também amigos meus também têm essa assertividade acima de 50%. Então, como eu falei, eu tenho grande dificuldade em acreditar nessa teoria, sem no mínimo ter acesso a essas informações aqui, de quem foram os pesquisados, qual foi o tipo de pesquisa realizado e como foi feita essa pesquisa, para aí sim a gente debater sobre o resultado encontrado em cima dessa pesquisa, beleza? E pode ser realmente que ele encontre que a maioria dos traders acerta 50%, ele pode encontrar essa questão, mas que seja algo feito com credibilidade, beleza? Não apenas pegando ali o seu círculo de convivência, porque isso seria muito tendencioso e cômodo, beleza? Eu me chamo William Moreira. Se você gostou desse vídeo, deixa aí seu like, se inscreva no canal. Espero você no próximo vídeo e até a próxima.